Existe um erro espiritual tão silencioso, tão disfarçado, que a Bíblia diz que ele nasce dentro do coração. Não é um pecado que se vê de longe, não é uma queda escandalosa. É algo pior, é uma frase que a pessoa repete para si mesma, baixinho, todos os dias menos, até que ela deixa de precisar de Deus para viver. E o mais assustador é que esse erro não está reservado para ateus declarados, para gente que nunca pisou numa igreja. Ele pode estar dentro de quem ora todo dia, de quem canta no culto, de quem levanta as mãos no domingo e vive como se Deus não existisse na segunda-feira. Se você já sentiu que sua fé virou rotina, que suas orações viraram texto decorado, que você fala de Deus, mas vive longe dele, fica comigo até o final, porque o Salmo 14 vai expor isso com uma precisão que dói e depois vai te mostrar o caminho de volta. Sejam bem-vindos de volta ao Direção Celestial. Hoje nós vamos mergulhar num dos salmos mais diretos, mais confrontadores de todo o livro de Salmos. O Salmo 14. Esse salmo tem apenas 7 versículos, 7, mas dentro dele está descrito, com uma clareza cirúrgica, o processo que transforma um coração que conhecia Deus em um coração que vive como se ele não existisse. Davi escreve: o nécio diz no seu coração, não há Deus, todos se corrompem, fazem-se abomináveis nas suas obras. Não há quem faça o bem. Repara numa coisa, a Bíblia não chama essa pessoa de burra no sentido de falta de inteligência. A palavra usada aqui, no hebraico, Nabal, fala de alguém moralmente insensato menos, alguém que sabe a verdade, mas escolhe viver como se ela não existisse. Não é um problema de cabeça, é um problema de coração. E é exatamente aí que mora o maior erro espiritual que existe. Não é negar Deus com a boca, é negar Deus com a vida. Vamos com calma nesse primeiro ponto, porque ele é a chave de tudo. O texto diz, o nécio diz no seu coração. Não diz que ele proclamou isso numa praça pública. Não diz que ele escreveu um livro filosófico negando a existência de Deus. Ele disse isso no coração. Isso significa que existe uma forma de ateísmo prático que não tem nada a ver com o que a pessoa fala, mas com o que ela vive. Você pode ouvir alguém dizer, eu creio em Deus, e ao mesmo tempo, essa mesma pessoa mente sem culpa. Trai a confiança de quem ama, vive de forma egoísta, achando que ninguém vai prestar contas por isso. Toma decisões inteiras da vida sem nunca perguntar a Deus o que ele pensa sobre elas. Essa é a definição prática do nécio do Salmo 14. Ele não precisa negar Deus na teoria. Ele simplesmente vive como se as consequências espirituais não existissem. Como se não houvesse um Deus que vê, que sabe, que um dia vai pedir contas. E isso é seríssimo, porque esse tipo de negação é muito mais perigoso do que o ateísmo declarado. Por quê? Porque ele se disfarça de fé, ele frequenta a igreja. Ele fala a linguagem espiritual certa. Mas o coração já decretou, silenciosamente, Deus não vai interferir na minha vida prática. Pergunta que fica, será que existe alguma área da sua vida menos as finanças, os relacionamentos, os desejos escondidos, os planos para o futuro, onde você já decidiu, sem perceber, que Deus não tem voz ali? O versículo continua, todos se corrompem, fazem-se abomináveis nas suas obras. Não há quem faça o bem. Davi está descrevendo algo em cadeia. Primeiro vem a negação prática de Deus no coração, e dessa negação nasce a corrupção do caráter, das escolhas, das obras. Isso faz todo sentido quando você para pensar se eu realmente creio que existe um Deus santo que observa cada atitude minha. Isso muda a forma como eu trato as pessoas, como eu falo, como eu administro o meu dinheiro, como eu resolvo os conflitos. Mas se, no fundo do coração, eu já decidi que Deus está distante, que Ele não vê, que Ele não vai agir, então a porta se abre para qualquer tipo de comportamento. E o mais impactante desse texto é a palavra todos. Davi, inspirado por Deus, olha para a humanidade inteira e diz, sem uma intervenção divina.
Esse é o caminho natural de qualquer coração humano. Não é um problema de gente ruim lá fora. É a condição do coração humano quando ele se afasta da consciência viva de Deus, o apóstolo Paulo. Em Romanos 3, cita justamente esse salmo para explicar por que toda a humanidade precisa da graça de Cristo. Ou seja, esse não é um texto sobre os outros. É um espelho. E aqui está o ponto que precisa parar seu coração por um segundo. O maior perigo espiritual não é cometer um pecado grande. É deixar de sentir a presença de Deus como real no dia a dia, menos porque é essa sensação de distância que abre espaço para tudo mais. É aqui que o Salmo 14 dá uma virada que poucas pessoas percebem quando leem esse texto rapidamente. Porque logo depois de expor essa condição terrível do coração humano, o próximo versículo mostra Deus fazendo algo que muda tudo. Fica comigo, porque essa parte vai te dar uma nova forma de enxergar como Deus trata quem parece estar longe dele. O versículo 2 diz: Do céu olhou o Senhor para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Esse é um dos versículos mais tocantes de todo o Salmo. Deus não fica distante, indiferente, esperando para condenar. Ele olha, ele busca. Ele quer encontrar, no meio da multidão de corações endurecidos, alguém que tenha entendimento, menos alguém que ele possa restaurar, usar, abençoar. Isso muda completamente o tom do Salmo, porque até aqui parecia só um diagnóstico sombrio da condição humana. Mas agora vemos o coração de Deus por trás desse diagnóstico. Ele não está catalogando culpados para destruir. Ele está procurando corações sinceros para redimir. E o versículo 3 conclui, de forma dura, mas necessária: todos se extraviaram, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse versículo é citado por Paulo em Romanos 3, 10-12 como prova de que ninguém, por seus próprios méritos, está em condições de se aproximar de Deus, judeus e gentios, religiosos e seculares. Todos estão na mesma condição sem a graça de Deus. Mas presta atenção, esse diagnóstico não é o fim da história. Ele é o ponto de partida para entendermos por que a graça é tão necessária menos e por que ela é tão gloriosa. O Salmo então muda de foco e fala sobre os que oprimem o povo de Deus. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Aqui Davi expõe outro nível desse problema espiritual: pessoas que vivem explorando, prejudicando, se aproveitando dos outros, sem nenhuma reverência a Deus. Como quem come pão, ou seja, com uma naturalidade assustadora, sem peso na consciência. Isso ainda acontece hoje. Pessoas que fazem mal aos outros, em relacionamentos, no trabalho, na família, menos como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem nenhum temor de que existe um Deus que vê e que um dia vai julgar. Mas o Salmo garante algo poderoso no versículo 5. Ali se acham em grande pavor, porque Deus está com a geração dos justos. Ou seja, mesmo quando parece que os ímpios estão vencendo, que a injustiça está prosperando, Deus está presente com aqueles que o buscam sinceramente. E chega um momento em que o pavor alcança quem vivia sem temor a Deus, porque a presença dele com os justos é real, mesmo quando invisível aos olhos humanos. E agora chegamos ao ponto mais impactante do Salmo 14. Depois de expor a condição humana, depois de mostrar a busca de Deus, depois de denunciar a opressão dos ímpios, o Salmo termina com um clamor de esperança. Se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Davi olha para toda essa realidade sombria, menos o coração humano corrompido, a opressão, a distância espiritual, e clama por uma salvação que só pode vir de Deus. E aqui, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é onde esse salmo ganha um significado ainda mais profundo à luz de Cristo. Porque essa salvação que Davi clamava, essa restauração que ele ansiava, se cumpriu em Jesus. Ele é a salvação que veio de Sião. Ele é quem transforma o coração do nécio, do coração endurecido, em um coração que reconhece.
busca e ama a Deus, o maior erro espiritual não é ter um passado de distância de Deus. O maior erro é continuar vivendo como se Deus não existisse depois de já ter ouvido a verdade. Porque a graça está oferecida, a porta está aberta. Deus está, neste exato momento, olhando do céu, procurando um coração sincero, e pode ser o seu, se você reconhece que, de alguma forma, sua vida prática tem andado distante da presença viva de Deus, menos mesmo frequentando a igreja, mesmo orando às vezes. Hoje é o dia de virar essa página. Não é sobre religião. É sobre um coração que volta a reconhecer que Deus é real. Presente e digno de toda a nossa vida, não só dos nossos domingos. Se esse ensino tocou o seu coração, eu quero te pedir uma coisa, deixa aqui embaixo. Nos comentários, o seu nome, só o seu nome, ou o nome de alguém que você está intercedendo agora. Porque nós vamos formar, com os comentários desse vídeo, uma verdadeira corrente de oração. Cada nome que for deixado aqui, eu vou levantar diante de Deus, pedindo que Ele toque esse coração, restaure essa fé, aproxime essa vida dele de um jeito real, não apenas religioso. Não se sinta sozinho nessa caminhada. Muita gente que está assistindo esse vídeo agora está passando exatamente pelo que a gente conversou aqui, uma distância silenciosa de Deus que ninguém mais percebe, só o próprio coração sente. Então deixa seu nome e vamos orar juntos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Direção Celestial, essa é a hora de se inscrever e ativar o sininho. Porque toda semana a gente mergulha nos salmos trazendo mensagens como essa, que confrontam, que curam e que reconduzem o coração de volta para Deus. E se esse Salmo 14 tocou você, prepara o coração, porque no próximo vídeo nós vamos entrar no Salmo 15 menos, que responde exatamente a pergunta que fica no ar depois de tudo que vimos hoje. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esse salmo vai te mostrar, passo a passo, o caráter de quem vive na presença de Deus de verdade, não apenas de aparência, não pode perder. Vamos orar juntos agora, onde quer que você esteja. Senhor, reconhecemos diante de Ti que, muitas vezes, vivemos como se Tu não estivesses presente nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Perdoa-nos por essa distância silenciosa. Hoje te pedimos, restaura em nós a consciência viva da Tua presença. Que não sejamos apenas religiosos aos domingos, mas Teus filhos todos os dias da semana. Toca o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, os nomes que foram deixados nos comentários. E também aqueles que apenas guardam esse pedido no silêncio do coração. Aproxima-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esse ensino tocou o seu coração, eu quero te pedir uma coisa, deixa aqui embaixo. Nos comentários, o seu nome, só o seu nome, ou o nome de alguém que você está intercedendo agora. Porque nós vamos formar, com os comentários desse vídeo, uma verdadeira corrente de oração. Cada nome que for deixado aqui, eu vou levantar diante de Deus, pedindo que Ele toque esse coração, restaure essa fé. Aproxime essa vida dele de um jeito real, não apenas religioso. Não se sinta sozinho nessa caminhada. Muita gente que está assistindo esse vídeo agora está passando exatamente pelo que a gente conversou aqui. Uma distância silenciosa de Deus que ninguém mais percebe, só o próprio coração sente. Então deixa seu nome e vamos orar juntos. E se você ainda não é inscrito aqui, essa é a hora de se inscrever e ativar o sininho. Porque toda semana a gente mergulha nos salmos trazendo mensagens como essa, que confrontam, que curam e que reconduzem o coração de volta para Deus. E se esse Salmo 14 tocou você, prepara o coração, porque no próximo vídeo nós vamos entrar no Salmo 15 menos, que responde exatamente a pergunta que fica no ar depois de tudo que vimos hoje. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esse salmo vai te mostrar, passo a passo, o caráter de quem vive na presença de Deus de verdade, não apenas de aparência, não pode perder.
Vamos orar juntos agora, onde quer que você esteja. Senhor, reconhecemos diante de Ti que, muitas vezes, vivemos como se Tu não estivesses presente nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Perdoa-nos por essa distância silenciosa. Hoje te pedimos, restaura em nós a consciência viva da Tua presença. Que não sejamos apenas religiosos aos domingos, mas Teus filhos todos os dias da semana. Toca o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, os nomes que foram deixados nos comentários. E também aqueles que apenas guardam esse pedido no silêncio do coração. Aproxima-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.